desta última sessão de hoje também. E dou a palavra então ao Marcos Luís Videmer e Maria Eduarda Oliveira da Silva. Eu quero primeiramente agradecer, parabenizar aí pelo evento, pela organização, em nome da professora Vanessa e da minha colega aí, professora Márcia Machado, né, pela toda a organização do evento. Está muito interessante, né? E quero agradecer também a oportunidade de estar podendo fazer essa apresentação nesse formato online, né, que eu não pude participar presencialmente do evento, tá? Então, agradeço também por essa oportunidade, tá? Bem, nesta minha comunicação, eu vou me ater sobre a construção de concernência, que é para quem eu vou explicar sobre ela, é uma construção que é utilizada para fazer retomada e especificação na articulação textual. É um trabalho que foi desenvolvido juntamente com Maria Eduarda Oliveira da Silva, aqui no âmbito do programa de pós-graduação Letras e Linguística, aqui da UERJ, né? Tem financiamento da FAPERJ e do CNPq, e é resultado de uma orientação de dissertação. Bem, nesta minha comunicação, então, eu vou me centrar, né, nesses contextos de uso dessa construção gramatical, que é representado por esse esquema que está aparecendo aí na tela, né, onde que eu tenho uma primeira porção textual um referente, né, que eu estou denominando de referente construtor, seguido na segunda porção de uma preposição mais um mostrativo anafórico, aí no caso o, né, que faz uma composição de um sintagma preposicional, né, no caso no, mas estou enxergando esse o não como artigo, e sim como mostrativo, conforme já defendido por vários autores, como Lyon, Castilho e outras pessoas, né? Seguida de pronome relativo que e de um sintagma nominal que eu vou chamar de referente especificador. Ao longo da minha fala, vou explicar um pouco mais sobre esses elementos e sobre a formação dessa construção, que eu estou denominando de construção de concernência, né? Essa construção ela vai desempenhar um papel coesivo na malha textual, ao retomar um sintagma nominal, ou um referente, ou uma ideia, ou um tópico discursivo, e ao especificar um referente na segunda porção textual, que eu estou denominando de referente especificador. Para isso, estou analisando as seguintes microconstruções que estão aparecendo aí na tela, no que diz respeito a, no que se refere a, no que tange a e no que concerne a. Há outras, né, fiz um recorte para essa minha fala, e esses dados são analisados no português brasileiro. Como metodologia, estou trabalhando com dados oriundos do corpus do português, mais especificamente estou adotando a amostra anal, que é uma subamostra, né, dentro do corpus do português, que uma boa parte dos seus dados são oriundos ou de blogs, ou de notícias, ou de artigo de opinião, tá? O objetivo desse recorte, né, da amostra anal especificamente, né, aqui é uma hipótese, né, dessa construção também atuar de forma adjetiva, né? Falarei um pouco mais disso ao final da minha fala. Estou controlando 366 dados, e é um controle de várias propriedades morfossintáticas e pragmáticas discursivas e textuais, mas aqui para minha fala me aterei somente à abordagem qualitativa, uma questão de tempo. Aqui na tela vocês podem ver um primeiro exemplo dessa construção, né, que está destacado em negrito. Então, minha hipótese de trabalho, deixa eu só arrumar aqui um negocinho, é que essa construção travou aqui, foi. Minha hipótese de trabalho é que essa construção de concernência, ela vai desempenhar um papel fundamental na retomada de referentes introduzidos na primeira porção textual, como o caso aí que vocês estão vendo em tela, né, a palavra delação, e na projeção de uma especificação dessa referência na segunda porção textual, no caso em tela, né, delação do Ricardo Saúde, né? Vou detalhar um pouco mais sobre essas propriedades e funcionamento dessa construção. E o que está em negrito, né, são as microconstruções aqui analisadas, né, no qual eu estou chamando de microconstrução, desculpa, de construção de concernência. O arcabouço teórico que eu tenho adotado é a gramática de construções baseada no uso, né, que tem como premissas básicas a existência interdependente de construções, comunidades simbólicas, a representação uniforme da informação gramatical e essa organização dessa informação gramatical em construções
e também em redes, tá? Então, é meu objetivo aqui falar sobre a teoria. Eu passo a caracterização e análise dessas construções. Minha primeira etapa de análise recai, primeiramente, analisar a frequência de uso dessas construções, sim, e também a frequência da ocorrência, né, da sua formação nos enunciados, na sua configuração intraracional ou interracional, tá? E estão dispostos aí nessa tabela 1. Primeiramente, né, é, a gente nota uma frequência significativa de dados relativos no que concerne, né, que vocês estão observando agora destacado em cinza, né, tanto no contexto intra-oracional como interracional. Essa configuração intra-oracional, quando a gente olha somente para essa microconstrução específica, né, no que concerne, a gente percebe que ela é responsável quase por 66% dos dados, né, que sugere uma preferência do uso dessa microconstrução nesse contexto específico, né? Então, qual é a lógica, né? Apesar de ter uma preferência dessa construção, né, dela ocorrer tanto no nível intraracional como internacional, mas quando a gente olha uma comparação com a sua totalidade, a gente vê que dentro daquele recorte ela representa esses 66%. Então, veja que apesar da gente estar olhando as quatro microconstruções, uma delas parece que demanda uma certa preferência de uso, né? Eu tenho uma hipótese para isso, não vou me debruçar aqui hoje, né, que seria um resquício de gramaticalização, né, dessa microconstrução, porque todas essas microconstruções elas são usadas, né, no início da sentença, no enunciado, e essa ainda há um resquício, né, desse uso no meio do enunciado. Já olhando os totais, em relação ao total dos dados, né, a gente já percebe agora uma outra diferença significativa da configuração, né? Então, reflete, né, uma clara preferência, né, do uso dessas construções em enunciados, né, ou seja, em porções textuais maiores, né, em relações interrelacionais, né? Acreditamos que isso seja atribuído a características distintas desses contextos, né? Enquanto a coesão, a estruturação do discurso parece demandar menos uso de uma construção sintática isolada, por exemplo, né, em contextos interacionais, né, como a construção de textos mais longos, mais complexos, né, esses recursos vão se mostrar mais fundamentais, né, até porque eles precisam fazer essa retomada dessa informação e a especificação e até a proporção de uma informação nova no texto, né? Esse resultado, portanto, né, essa diferença, né, da quantidade de dados, né, ele vai mostrar e vai evidenciar não somente uma preferência linguística, né, dos falantes, né, mas também a demanda específica de diferentes contextos comunicativos, né? Ou seja, a depender da complexidade e da extensão do texto, né, eu teria uma relação entre a coesão e uma relação entre a seleção da microconstrução, que vai auxiliar justamente essa progressão temática e essa conexão entre as partes do discurso. Além disso, né, quando a gente olha para esses 332 dados, agora só do internacional, a gente vê uma predominância da ocorrência em microconstruções topicalizadas, ou seja, iniciando o período, né? E nesse contexto, né, sustenta a hipótese que essa topicalização esteja associada a uma introdução de uma nova informação na especificação, ou seja, estabelece uma continuidade textual, né, do referente que foi dito, mas apresenta uma nova informação, né? Essa focalização, né, ela poderia se configurar como um fenômeno de natureza discursiva, pragmática, né, em qual o usuário ele vai orientar, né, a atenção para uma especificidade desse enunciado, né, que considera relevante, fazendo algum destaque, né, dessa informação. Aqui um primeiro exemplo, né, da intrarracional, que vocês podem ver aí na tela, né? Então, nesse trecho, né, consiste de uma crítica nas federações esportivas, né? Então, ali a gente tem várias críticas, né? No início do enunciado é introduzido por essa temática e vem citando, né, vários pontos negativos, né? E dentre esses pontos surge a falta de estratégia, né, e a sua relação com o sintagma nominal, aspectos sociais, né? Que funciona como um classificador, né, desse referente, fornece uma informação mais objetiva, mais específica, né, sobre esse objeto discursivo ou até mesmo sobre a temática em questão. Ou seja, né, ela vai ampliar um sentido de falta de estratégia e, ao mesmo tempo, promove uma especificação. Aqui, agora, um exemplo do intra-oracional, entre partes, não, entre enunciados, né?
ou frases do texto, como quiserem chamar, né? Então, primeiramente, na primeira parte do texto, a gente encontra lá a parte principal da oração, né? Os estados terão mais tempo, né, para credenciar os fabricantes das novas placas. E na segunda parte, iniciada pela microconstrução, né, no que diz respeito a, né? Aí tem ali o sintagma nominal, regras, né? Cria essa relação justamente que eu tenho denominado de concernência, de especificação, né? Ou vai fazer uma referência, né, sobre qual as credenciais. Então, eu tenho o tema, né, e uma especificação que vai ser detalhado no contexto seguinte. Eu vou chamar essa relação, né, de todo parte, que em geral o primeiro referente ele é maior e o segundo referente é mais especificado. Então, vou denominar daqui em diante de todo parte. A construção aqui analisada, né, ela atua também nessa relação fórica, né, dessa retomada de informação e entre essas partes, né, e além de ser interpretada como uma relação conectiva ou de conexão textual, né? Vejamos esse enunciado em quatro aí, né? Eu destaquei agora em negrito, né, a contração da preposição em mais o mostrativo aí, né? Então temos aí uma primeira porção textual, né, que é a construção de um referente, né, que é uma pesquisa sobre a popularidade de X, né? Então tem uma pesquisa que foi feita sobre alguém, né, que eu vou chamar de X, né? E na segunda parte, iniciada pela microconstrução, né, no que diz respeito a, né, temos aí o mostrativo o, que faz essa retomada, essa foricidade, né, com a informação dita anteriormente, e agora a contração, né, com a preposição em, né, fazendo um apontamento para o discurso, né. Eu não vou destacar aqui sobre o papel da preposição, né, mas ela passa a ter um sentido, né, de apontamento, né, e vai auxiliar na retomada do referente do parágrafo anterior, né. Dessa forma, estabelece uma relação de referência da primeira parte, né, dessa segunda parte, e passa a operar sobre essa informação, né, ou seja, a especificação de uma formação. Eu procurei detalhar isso nesse esquema que está aparecendo aí na tela, né, à direita, né, então tem primeiro o mostrativo, desculpa, o referente, né, dito na primeira parte, né, pesquisa sobre a popularidade de X, né, algumas pessoas também poderiam chamar isso de tópico, tema, né, isso é indiferente, né. O mostrativo, né, composto aí na preposição, mais o em, né, atuando aí como fórico, né, da retomada desse referente, né. Esse referente pode ser de várias naturezas, né, pode ser um tema, uma ideia, um indivíduo, tá? E a segunda parte, né, o especificado, a parte do referente retomado, né, que seja, agora eu vou tratar da maneira dele governar, tá? Os mostrativos ou demonstrativos, né, são palavras que indicam, especificam a forma deítica, não anafórica, né, que as entidades que o falante se referem em seu discurso, né? Assim, o lexema O, né, que está aparecendo aí na tela em negrito, né? Ele pode ser classificado um mostrativo, já que aponta para algo, né? Para um termo, uma ideia ou um assunto, né? Dessa forma, em termos de mostrativos, a gente pode operar de forma deítica, né? Ou seja, por um referente, né? E vai desempenhar uma função aí contextual com implicações semânticas, né? Fóricas e também como papel deítico, né? Essa ideia já é defendida por Lyons, por exemplo, em 77, dos mostrativos, né? Aqui, é, ainda para reforçar ainda mais esse papel de relação, né? Essa construção também é composta, né, por um pronome relativo que vai fazer justamente essa relação entre o mostrativo, né, entre esse o, né, e esse referente especificador, né? Ou seja, introduz um relativo, um pronome relativo, né, na oração que passa a ter uma função nominal, ou seja, numa oração adjetiva encabeçada aí pelo o, né? Aqui eu destacar em negrito, tá? Então, nos dados analisados, né, percebe que esse pronome relativo, né, geralmente ele está lá no início da oração, né, seguido dessa preposição mais ou, né, e vai estabelecer essa relação direta entre esse mostrativo que fez a recuperação do referente e essa especificação desse termo, né, ou seja, dessa ideia, desse assunto, né, antecedido, né, e essa informação nova especificada, né. Ou seja, né, a partir da retomada iniciada, né, pelas microconstruções, né, ajuda a promover um conjunto geral e depois cria uma especificação, né. Aqui mesma coisa, só para ficar um pouco mais ilustrativa a minha fala, né, então no exemplo 5 aqui, retomado, né, então tem esse conjunto, né, Pinheiros de Roma, que é a composição do autorino, né, que é o referente, o mostrativo, recuperando esse referente,
e o pronome relativo fazendo essa relação, né, com a próxima parte, né, que é o referente retomado, né? Então, percebe-se o uso do que nessa retomada demonstrativa, que vai ter essa função de nome, né, do referente peça de Pinheiros, né? Bem, considerando os aspectos apresentados até aqui, retomando aí o esquema da configuração de construção, né, temos essa seguinte configuração dessa construção de concernência, né, conforme o esquema está aí à tela, né? Acreditamos que essa retomada e especificação dessa construção de concernência ocorra da seguinte forma, né? A retomada desse todo para uma parte especificada, né, que eu estou chamando de retomada parte todo especificada, né? Ou seja, ela retoma um constituinte ou uma ideia já inserida na malha textual, como no exemplo em 6, aí, né? Esse exemplo em 6, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Ele está só agora nesse quadrinho aqui, tá? O trecho traz informações específicas sobre a realidade social, né, de uma cidade, né, localizada no Rio Grande do Sul, que é Lombo de Pinheiro, né? E para reforçar essa tese do autor, né, vai ser utilizado vários dados ali para pesquisa, etc. Aí vem ali, né, segundo dados observados, né, por ano, a taxa de analfabetismo é tanto, né, e na sequência, então, temos o uso da microconstrução, né, no que concerne as matrículas do ensino médio. Então, eu tenho o todo e uma parte especificada, né, então, eu tenho esse mostrativo e o pronome que é fazendo essa relação. Dessa forma, temos ao mesmo tempo uma retomada desse referente e a introdução de uma nova informação, né, em relação a esse referente já apontado. É, dessa forma, né, a introdução desse tópico discursivo, desse tema, desse referente na realidade social, né, no exemplo apresentado anteriormente, né, temos ainda a atuação, né, desse pronome, que eu já comentei que vai desempenhar essa correlação entre as duas partes, né? Então, vai fornecendo uma especificação desse referente, né? Assim, essa microconstrução, né, essas microconstruções, né, que vocês estão vendo aí agora destacada à direita, né, elas introduzem um complemento em relação ao assunto discutido, né? Em termos de desenvolvimento da argumentação, é possível perceber que a expressão é usada para direcionar a atenção ou até para introduzir um ponto específico dentro de um contexto mais amplo, né? Há textos bem longos, né? E há textos bem curtos, né? Da utilização dessa expressão. Em vários exemplos, né, além da recuperação do tópico, da ideia e a sua especificação, pode-se considerar que é uma propulsão de um novo referente. Isso porque traz uma informação nova ao texto, né, mesmo que ela esteja relacionada, né, ao referente já citado, né. Quando a gente observa os dois slots, os dois SNs, né, o slot X e o slot Y, né, o construído e o retomado, né, a gente vai ver no slot X, né, uma correlação direta, né, com o sintagma nominal e a modificação do significado da construção. Você percebe que essa relação especificadora, né, em Y, né, ela vai desempenhar um papel de relação, né, com o lexema na construção. Eu acredito que essa restrição desse referente Y seja pelo fato dele ser um especificador, ou seja, que é papel desempenhado, né, por um objeto discursivo, geralmente desempenhado pelos sintagmas nominais, né? Além disso, esses referentes Y, ele pode abarcar diferentes ordens, né? Ele pode ser um indivíduo, um estado de coisa, uma ação, um processo, uma proposição, né? Enfim, uma crença, né? Já descrito na literatura sobre a classificação dos sintagmas nominais, né? Então, em termos pragmáticos, né, eu tenho aí uma atividade cooperativa com o falante, né? De um lado, eu tenho uma referência construtora, né? Ou seja, quando um termo é introduzido, né? Por exemplo, a delação, né? E depois uma referência identificadora ou especificadora, né? Quando o termo ajuda, né? A fazer, identificar uma relação de parte dentro desse todo. Há outras microconstruções, tá? Que eu analisei essas quatro, mas são várias, né? Que daria para fazer essa relação, tá? Bem, então as considerações finais, tá? Os resultados eles apontam que essa construção de concernência se dá na retomada de um determinado referente, né? Entre essas duas porções textuais, né? Que envolve essas microconstruções aqui estudadas, né? E essa retomada, né? Essa
esse modo, né, de funcionamento dela funcionaria de retomada a todo parte especificada. Ela retoma um todo e a parte especificada. A sua referência construtora, né, de X, né, ela vai introduzir, então, na primeira parte textual, no modelo mental do interlocutor, uma referência, né, e em Y uma referência especificada. Então, tem uma construção de uma entidade e depois uma especificação dessa entidade, né? Quando um termo, então, vai ajudar o direcionamento, a identificação desse referente, né, no modelo mental, né? E, então, de um lado eu teria um referente construtor e de um outro lado um referente identificador, especificador, né? Na literatura geralmente aparece isso como identificador, eu tenho preferido chamar de especificador, né? As próximas etapas da pesquisa são analisar a variação dessas microconstruções, elas são quase que podem trocar uma pela outra, algumas restrições, né? Há também uma possível correlação com alguns gêneros, eu já até tenho feito essa pesquisa, né? Parece que ela é mais recorrente em gênero de artigo de opinião e notícias, até porque esses tipos de esses gêneros, em geral, eles apresentam, né, uma ideia e depois uma especificação de ideias, né, no seu corpo textual, tá? Mas hoje aqui não vou apresentar sobre isso, né? E análise de outras línguas, né, dessas microconstruções, fica aí o convite, né, para os participantes do Variar, né, também se juntarem, né, a analisar em outras línguas dessas microconstruções. Isso aqui são as referências, tá? Meu muito obrigado, esse é meu e-mail, tá? E fico à disposição e agradeço novamente.